Boa noite, o meu nome é Maria Ângela e eu estou aqui na noite de hoje para a gente poder conversar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 19, o mal e o remédio. Gostaria de antes convidá-los para que pudéssemos fazer a prece para iniciar o estudo da noite. Que nesse momento nós possamos nos unir aos amigos da espiritualidade, aqui presentes, e possamos buscar a figura de Jesus, a quem convidamos também para participar desse nosso estudo do Evangelho. E juntos possamos agradecer a Deus a oportunidade desta hora. Obrigada, Senhor, porque sentimos que a sua infinita misericórdia se derrama sobre todos nós, trazendo-nos esperança, trazendo-nos alegria de poder buscar no Evangelho o consolo, o auxílio para essas horas da nossa vida. Que nós possamos, Pai, realmente compreender esses ensinamentos para colocar em prática, Pai, na nossa vida diária, a boa nova de Jesus, através do entendimento que os amigos da espiritualidade nos trazem. Que possamos, Senhor, ser terreno fértil e que em nossos corações, em nossas mentes, a semente germine, para que possamos colocar em prática, na nossa vida, tudo aquilo que aprendemos. Nesse momento, nós aproveitamos para agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que estamos tendo, especialmente a família que estamos aprendendo a amar e a respeitar cada dia da nossa vida. Que possamos, Pai, realmente exemplificarmos tudo aquilo que estamos buscando aprender. Que assim seja. Graças a Deus. Esse item do Evangelho, meus amigos, é um item que nos foi ofertado por Santo Agostinho, um dos espíritos que ajudou Kardec na obra da codificação. Esse texto foi escrito em 1863, super atual. Numa primeira leitura, quando nos deparamos com a palavra de Santo Agostinho, achamos que o texto é bem pesado, é bem assim, um puxão de orelha. Puxa vida, mas aqui é tudo sofrimento? Ele já começa o texto nos puxando a orelha. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Olha o chamado. Nós sabemos que antes de retornar para a jornada física, enquanto ainda estávamos na erraticidade, nós tínhamos os planos, nós tínhamos o planejamento do que iríamos vivenciar aqui, sabíamos da vida que teríamos aqui, sabíamos a respeito da família, a respeito do propósito da nossa encarnação, sabíamos provavelmente a respeito das provas que iríamos enfrentar, dos obstáculos que teríamos que ultrapassar. Nós tivemos ciência antes do retorno do que seria difícil viver aqui na Terra, porque este é um planeta de provas e expiações. Como diz Santo Agostinho, nós sabíamos que aqui reina mais a dificuldade do que a alegria. Mas, quando a gente chega aqui,
queremos ser servidos, não queremos servir. Queremos que tudo corra às mil maravilhas. Queremos que nossa vida seja abençoada, que nossa vida seja sem grandes sobressaltos. Não é fácil, porque a nossa vontade é que tudo corra bem, mas infelizmente não foi para isso que nós retornamos. Todos nós que estamos aqui, encarnados nesse planeta, nesse momento, em todos os momentos da humanidade, da vida da humanidade, mas especialmente agora, nós que estamos aqui, sabíamos o que iríamos encontrar. Sabíamos. E mesmo assim, quando nos deparamos com as dificuldades, lastimamos. Ele fala mais: vós que viestes a reviver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. É a característica de um mundo de regeneração e provas, um mundo de provas e expiações, perdão. Já estou chegando na regeneração, se Deus quiser, logo teremos um planeta de regeneração. Por enquanto, provas e expiações, típico de espíritos como nós, necessitados desse aprendizado para o nosso crescimento. Nós gostaríamos que fosse diferente, mas diante das dificuldades, ele nos convida a olharmos para o céu e bendizermos o Senhor por ter querido nos experimentar, por ter nos dado a chance. Quantos irmãos nossos que estão na espiritualidade, querendo uma oportunidade para reencarnar nesse momento, querendo uma oportunidade para vivenciar as experiências que nós estamos vivenciando, e não tiveram a oportunidade abençoada da reencarnação. Nós estamos aqui, muitas vezes nos lastimando, mas estamos aqui. Temos diariamente a bênção do sol, a oportunidade linda, maravilhosa de acordar. Quantos hoje, no dia de hoje, não acordaram? Já terminando o seu ciclo. E nós estamos aqui. E Santo Agostinho nos chama mais atenção. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder de vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude, de alegria? Nós achamos que Deus está presente na nossa vida quando alcançamos cura, quando alcançamos um bem-estar, seja financeiro, seja bem-estar nos relacionamentos, quando está tudo tranquilo. Mas Deus está conosco em todos os momentos. Deus está conosco na alegria, na tristeza, na dificuldade e na abundância. Deus está conosco nos nossos maiores sofrimentos. Ele não nos abandona nunca, porque Ele é a justiça suprema. Se nós, vivendo nesse planetinha difícil aqui, onde o mal, infelizmente, muitas vezes suplanta o bem, muitas vezes achamos que o mal vai superar e vai ganhar cada vez mais espaço, por ser um planeta de provas e expiações, nós nos achamos esquecidos por Deus. Que bobagem, que infantilidade espiritual de nossa parte. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Está conosco nas nossas alegrias e nas nossas provas. Ele não nos abandona nunca. Nós é que muitas vezes, diante das dificuldades, nos afastamos de Deus. Nos sentimos abandonados e nos afastamos de Deus. Que pena! Não reconhecereis, pois, seu amor,
senão quando eles vos tiver adornado o vosso corpo com as glórias? Olha só Santo Agostinho chamando a atenção. E lhes tiver restituído seu brilho e sua brancura, imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduziste à miséria mais profunda. Obrigado, Senhor, obrigado. Meus amigos, haverá um dia em que teremos consciência para agradecer as dificuldades? Certamente. Quanto mais vamos nos desvencilhando dos nossos defeitos, das nossas más tendências, vamos tomando consciência do que é a oportunidade da encarnação, oportunidade abençoada, mesmo com todas as dificuldades. Quanto mais nós vamos nos conscientizando disso, mais nós vamos tendo condição de aceitar as dificuldades e, consequentemente, agradecer a Deus, porque o mal, as coisas difíceis que se passam conosco, certamente são um remédio. Alguém gosta de tomar remédio? Vocês gostam de tomar remédio? Remédio amargo? Quem foi criança na minha época e tinha que tomar solução Scott, era aquele óleo de fígado de bacalhau. Gente, o negócio era terrível. Ninguém gosta. Ninguém gosta de remédio amargo. Mas se a gente toma remédio porque a mãe não gosta da gente, o pai não gosta, o médico não gosta da gente, por isso que prescreveu? Não. Nós tomamos remédio porque ele se faz necessário para que nós possamos ter a saúde restituída. Da mesma forma, as dificuldades pelas quais passamos na vida certamente são um tipo de remédio que vem nos ajudar a nos restituirmos da nossa sobriedade, da nossa honestidade, vem nos ajudar a ressarcirmos a vida naquilo em que fomos levianos. Vejam que se nós começarmos a enxergar as dificuldades como remédio, benfazejo, nós vamos ver que nem todo mal é o mal do jeito que pensamos que ele seja. Muitas coisas pelas quais passamos são remédio. Remédio que temos necessidade para o nosso adiantamento, para o nosso crescimento espiritual. Ah, mas é difícil. Ninguém nos falou que seria fácil. Vocês sabem que é muito mais fácil retornar ao plano espiritual, apesar de todo o nosso medo, toda a nossa paura do momento do falecimento, é muito mais fácil retornar ao plano espiritual do que vir para uma nova jornada terrena. Porque apesar de conhecermos aquilo que vamos passar, não sabemos se teremos fibra, não sabemos se teremos força suficiente para ultrapassar os obstáculos, para cumprir com determinação e coragem tudo aquilo que nos propomos. E aí? Como é que ficamos diante dessa situação? Ele nos lembra: procurai, pois, consolação aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado, e vós que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. André Luiz, no livro No Mundo Maior, André Luiz está fazendo um curso intensivo com o instrutor Calderaro, um especialista no socorro aos doentes mentais, aos doentes do espírito,
e eles são chamados para fazer um socorro que tem muito a ver com esse nosso assunto. Eles são chamados para socorrer uma jovem quase suicida. O nome dela é Antonina. Antonina sempre teve uma vida difícil. Órfã de pai muito cedo, teve que começar a trabalhar aos 8 anos de idade para ajudar no sustento da mãezinha e da irmã mais nova. Quando ainda era bem jovem, a mãe faleceu e ela ficou responsável pela irmã, não podendo se dedicar à sua juventude, à sua mocidade. A irmã logo casou, mas infelizmente a irmã casou-se com um homem que tinha vícios da embriaguez, e sempre chegava em casa batendo. Antonina se dedicou à irmã, acabou esquecendo totalmente de si e levava a vida humildemente, trabalhando, ajudando a irmã, ajudando os filhinhos da irmã. A irmã teve 4 filhos, ajudando a criá-los. Até que Antonina conheceu um jovem com muita dificuldade. Ela se deu bem com esse rapaz. Ela pôde ajudá-lo com os seus ganhos modestos, ela pôde ajudá-lo porque ele fazia faculdade na época, estava estudando. Durante vários anos, cerca de 7 anos, eles estiveram juntos, e ela, mais que amizade, ela devotava para esse rapaz um amor puro, sincero, achando que quando ele se formasse, ela poderia constituir uma família com ele. Ela sonhava em ser feliz, simplesmente ser feliz, constituir uma família simples, ter filhinhos. Mas qual não foi a sua surpresa quando ele, depois da formatura, ele escolheu outra moça para casar. E quando Antonina foi conversar com ele teve a coragem de zombar dela, de falar que não poderia se casar com ela porque ela não era mais tão jovem, que ela não era tão bonita, que ele não podia, na atual situação dele, ter uma esposa como ela. Vejam que ele mexeu nos brios de mulher. Ela se sentiu abandonada, usada, ludibriada. Isso fez com que ela se destrambelhasse, querendo dar cabo à própria vida. Naquela noite em que Calderaro e André Luiz foram visitá-la, ela tensionava acabar com a própria vida. Ela comprou um material qualquer que ela ia ingerir, acabando com a própria vida. Mas o socorro se fez presente. Diante da intercessão de corações amorosos, Calderaro estava ali, juntamente com uma equipe, para auxiliá-la, para que ela pudesse restituir a razão. Foram-lhe aplicados passes magnéticos e Antonina caiu numa prostração, numa hipnose, e foi restituída por Calderaro aos braços da sua mãezinha, que estava ali presente, em espírito. Mariana, o nome da mãezinha, juntamente com outro espírito amoroso, chamado Márcio. Esse espírito veio acompanhando a mãezinha de Antonina, e quando ela despertou em espírito e se encontrou com a mãe, ela só tinha força para chorar.
tamanha angústia, tamanha tristeza diante do sofrimento da vida. Quando ela se deparou com aquele espírito que acompanhava a mãezinha, ela não conseguia nem falar. Ela abriu os olhos desmesuradamente, querendo encontrar dentro da sua memória onde estava aquele espírito. Ela sabia que o conhecia, mas não se lembrava de onde nem de quando, porque aquele era um espírito ligado ao seu coração por séculos e séculos, milênios. Era um espírito que estava ali para ajudá-la no socorro que ela tinha necessidade naquele momento. E quando ele chegou perto dela, espalmou as mãos sobre a sua cabeça, luzes safirinas lhe penetraram não só o corpo perispiritual, mas também alcançaram o seu corpo físico, lhe restituindo as forças que ela precisava para superar aquele momento difícil. Márcio lhe chamou a atenção porque ela sofria tanto diante dos sofrimentos da vida, se esses eram sofrimentos que representavam a porta estreita, que esses eram sofrimentos que eram oportunidades para que ela conseguisse superar falhas de outros tempos do passado e saísse mais forte, saísse resplandecente desta vida. Quando ela conseguiu falar do que estava acontecendo, que ela sonhava simplesmente em constituir uma família, que ela queria filhinhos, que ela queria ser como as outras moças, ele lhe chamou a atenção que ela poderia amar não só aqueles que fossem flores de sua própria carne, mas que ela poderia estender o amor que ela tinha dentro do coração por todas as pessoas que tivessem necessidade desse amor. Ela poderia se fazer útil, esquecendo-se das próprias dificuldades, da própria solidão, e fazendo-se útil, ela ia encontrar amor sempre. Ela ia encontrar gratidão. Se houve aquele episódio com o rapaz, certamente este foi um acontecimento que lhe era propício para o seu crescimento espiritual. E esses chamamentos desse espírito tão ligado ao coração de Antonina foram acalmando o seu espírito. Ela foi serenando. E depois de tudo mais calmo, ela foi convidada pelo espírito amigo e pela mãezinha a participar de uma excursão de refazimento. O corpinho físico ficou ali descansando e ela, em espírito, foi com esses dois amigos, com esses dois companheiros de jornada eterna, foi visitar sítios onde pudesse realmente descansar. No outro dia, André Luiz, que acompanhava a Calderaro, estava ali presente quando ela despertou. E Antonina despertou com uma disposição diferente. Sorriu, deu risada quando se lembrou que na noite anterior pensara em dar cabo à própria vida. Imagine, ela tinha tantos motivos para ser feliz. O sol brilhava lá fora e seus raios iluminavam o seu quarto. Um pequeno sobrinho adentrou o quarto e veio convidá-la a brincar com ele. Titia Antonina, vamos lá ver a nova roseira. Ela sorriu e viu como, apesar das dificuldades,
ela era feliz. Esse pequeno exemplo, meus amigos, vem nos lembrar que nós nunca estamos sozinhos, que Deus encontra meios de nos ajudar através dos nossos amores. Deus encontra um jeito de nos dar força. Deus encontra uma maneira de nos trazer esperança nos nossos momentos mais difíceis. Um remédio maravilhoso quando as provações se fazem presentes em nossa vida é nós exercitarmos a fé. Porque a fé, como nos diz Santo Agostinho, a fé nos traz a certeza de que os obstáculos, de que as dificuldades são passageiras. A fé num momento melhor, numa vida melhor, numa paz duradoura, faz com que tenhamos a certeza de que tudo passa, de que os momentos de dificuldade, as doenças, as ingratidões, os sofrimentos dessa vida passam. E para aqueles que saírem vencedores de si mesmos, o porvir será de alegria. Santo Agostinho nos lembra aqui no finzinho: o Senhor marcou com o seu selo todos aqueles que creem nele. Se nós tivermos fé de que Deus não nos abandona nunca, o nosso futuro será diferente. Cristo vos disse: com a fé transportais montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre tiver a fé por sustentáculo, será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade, porque a gente vai começar a enxergar as dificuldades de outra forma. A gente vai começar a enxergar as dificuldades como remédios. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto esse se contorcer sobre as convulsões, sobre as dificuldades, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoados por Deus, desde o momento do sofrimento. Aquele que sabe que não está sozinho, aquele que sabe que está caminhando junto a corações amorosos, aquele que sabe que Deus não o abandona nunca, aquele que sente o amor de Jesus na sua vida e que sabe que pode, superando as suas próprias dificuldades íntimas, espalhar esse amor para todas as criaturas, é feliz desde já. É feliz desde os momentos de provação. Que nós possamos, amparados por esse maravilhoso texto, por esse lembrete, que nós possamos colocar em prática na nossa vida tudo o que aqui aprendemos, meus amigos. Que nós sejamos fortes diante das dificuldades que a vida nos apresenta, mas especialmente que nós sejamos fortes diante das dificuldades que nós trazemos dentro de nós. Que nós sejamos fortes para enfrentar os nossos defeitos e superá-los. Que nós sejamos corajosos para dar sempre um passo à frente, para sempre fazer o melhor por nós e por todos aqueles que caminham conosco. Eu agradeço muito a oportunidade desse momento de estudarmos juntos e convido vocês a fazermos a prece de encerramento desses nossos estudos.
Que nós possamos então nesse momento, buscando sintonia com os amigos da espiritualidade, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Evangelho, auxiliando na limpeza espiritual dos nossos lares, dos nossos corações, que possamos agradecer a Jesus a presença amiga, a Deus a oportunidade desta hora. E nesse momento, nós te rogamos, Pai, sê conosco. Ajuda-nos, Senhor, a tirarmos o véu do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e que possamos, Senhor, sermos servos fiéis, que possamos multiplicar os talentos que nos emprestaste, Pai. Onde estivermos, que possamos plantar a semente da alegria, da esperança e da paz. Louvado seja, Senhor, sempre, em todos os momentos, hoje, e que possamos também nos lembrar dos nossos amigos, dos nossos irmãos em humanidade, a quem rogamos, Senhor, que o Senhor leve a esperança, a paz a todos os corações. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Boa noite a todos.